A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 24º domingo do tempo comum, dentro do mês que dedicamos à palavra de Deus. Se Jesus é a palavra que o Pai dirige a nós em pessoa, haverá de ter uma resposta nossa quando quer saber Jesus, o que Ele representa em nossas vidas, quem é Ele para nós, quem somos nós para Ele e para todos também. Estamos a um mês da celebração da última sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, como também da Assembleia Diocesana da nossa Diocese de Bragança do Pará, e já nos preparamos para viver com toda a Igreja, com o Santo Padre, a graça destes momentos tão bonitos, também com o nosso bispo, nosso clero, nossos religiosos e religiosas, nossos leigos e leigas. A felicidade de nos encontrar, nos aproximar, convergir na visão, refletir, discernir, nos escutar e juntos, caminhando juntos, escutarmos o Espírito que fala à Igreja. Desejamos a todos, então, um feliz domingo. E nele, nós rezamos com a Igreja na oração da coleta: Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar. E para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus hoje, em seus textos, em suas leituras, nos oferece o texto do livro do profeta Isaías, na primeira leitura, no capítulo 50, versículos de 5 a 9a. O salmo responsorial será o Salmo 114, com 4 estrofes, tendo entre elas a proclamação do refrão: Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. A segunda leitura terá o texto da carta de São Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 a 18, e o evangelho será de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. A palavra é Jesus Cristo, no 24º domingo do tempo comum, no mês da Bíblia. A propósito, este já é o segundo domingo do mês da Bíblia. Você tem lido o livro do profeta Ezequiel? Tem procurado conhecer melhor este livro com o auxílio e o aprofundamento que tantos subsídios da CNBB, das dioceses, espalhados, disponibilizados na internet, podem lhe ampliar cada vez mais o conhecimento desta profecia? Se não, pelo menos o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, é lá que está a motivação do tema que a CNBB nos propõe para ler este livro neste mês da Bíblia de 2024. Ezequiel 37:14. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Tá bom? Fica a dica então, dever de casa desta semana, ampliar a sua leitura do profeta Ezequiel, aproveitando todos os benefícios que na internet estão disponibilizados, com recursos didáticos, bíblicos, de aprofundamentos, de meditação, de encontros completos, para que você saboreie a profecia do profeta Ezequiel neste mês da Bíblia. Bom proveito, então. Agora nós ouviremos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 35.
Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus toma os seus discípulos e os leva para um lugar retirado, para saber deles se de fato estão seguindo a Ele de modo consciente. Jesus os leva a Cesareia de Filipe. Era um povoado, tudo indica, de gente pobre, lugar de dificuldade, periferia de Jerusalém. É nesse lugar que Jesus fará a pergunta crucial: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Para responder a essa pergunta, que é a medula dorsal do seguimento de Jesus, é preciso muitas vezes nos afastar da correria do dia a dia, do tumulto que tende a nos perturbar e alienar. Além disso, para responder corretamente quem é Jesus, é preciso estar envolvido com as suas causas, com o seu povo, com a realidade de sofrimento. Sabemos que todo ponto de vista é a visão a partir de um ponto, uma perspectiva escolhida. Talvez se essa pergunta fosse feita dentro da cidade de Jerusalém, com tudo o que ela representava naquele momento, a resposta não seria adequada. Foi preciso retirá-los dali para saber se de fato eles sabiam quem Jesus era. Muitas vezes precisamos nos distanciar de certas coisas para poder ter clareza da missão, do segmento e, sobretudo, para conhecer Jesus verdadeiramente. Quando colocamos algo muito perto dos olhos, temos dificuldade de enxergar com clareza. Quando estamos no meio do tumulto, temos dificuldades de ouvir. Assim, a pedagogia de Jesus é muito eficaz. Ele se afasta com os discípulos para que eles enxerguem e escutem a realidade e conheçam melhor a sua pessoa e a sua divindade. É isso que a gente faz quando faz um retiro espiritual. Foi assim que ele os questionou sobre quem ele era. Antes, porém, ele quis saber o que as pessoas diziam dele, como elas ouviam e como elas o definiam. O que Jesus ouviu não o deixou satisfeito, embora as pessoas o comparassem a grandes personalidades, como por exemplo João Batista, Elias ou algum dos profetas. De fato, Jesus tinha jeitos de profetas, porém, elas ainda não enxergavam nele o Messias. E isso era muito sério, muito importante. Enquanto não vissem nele o Filho de Deus, as coisas não seriam transformadas e a missão teria ainda mais dificuldade.
Ainda hoje, há muitas pessoas que veem em Jesus um milagreiro, um mágico, ou mesmo um profeta que seja, mas não têm consciência de que ele é o Filho de Deus, ou tem, mas de maneira errada, pois se tivessem uma visão correta, teriam um comportamento diferente. Seriam mais comprometidos com ele. Reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, significa segui-lo. E segui-lo significa agir em prol da vida, significa ter uma fé comprometida e não uma fé alienante, sem compromisso ou responsabilidade com a vida. Foi isso que Tiago nos disse na segunda leitura de hoje, quando falou que uma fé sem ação é alienação. Depois que Jesus fica sabendo por meio dos discípulos como as pessoas o viam, ele se volta para os discípulos e pergunta diretamente a eles. É quando Pedro, em nome de todos, responde que ele é o Cristo. Será que Pedro tinha clareza do que estava dizendo? Às vezes nós temos a doutrina na ponta da língua. Temos até a palavra de Deus decorada. Sim, para a gente é questão até de exibição e de vaidade. Será que Pedro tinha clareza do que estava dizendo? Embora tivesse respondido corretamente, tudo indica que as coisas ainda não estavam claras para eles, pois quando Jesus começou a falar da sua missão, de tudo que ele passaria como Messias, Pedro o repreendeu e disse que não permitiria que ele passasse por tudo aquilo. Pedro estava cheio de boas intenções, mas não tinha entendido os planos de Deus, nem o Messias que Jesus era. Ele tinha ainda em mente o conceito judaico de Messias, ou seja, aquele que viria para resolver todos os problemas, sanar todas as dificuldades, um Deus todo-poderoso que não precisaria da ajuda de outros para solucionar os problemas e que não sofreria por isso. Um Deus mágico. Jesus trata logo de dissuadi-lo dessa ideia, proibindo que ele diga aos outros o que ele disse ali. Não seria nada bom propagar a ideia de um Messias com esse perfil mágico, de show. Além disso, se eles anunciassem esse Messias, as pessoas teriam, como já estavam tendo, uma concepção errada sobre ele. Por isso, ele os catequiza, ensina, mostra quem ele é e o que iria passar, deixando claro que todo aquele que o seguisse passaria por coisas semelhantes, mas não seria abandonado por Deus. Quem é que quer seguir um Cristo sofredor? Quem é que quer passar por sofrimentos? Poucos. Mas sem passar pela cruz, não haverá ressurreição. Sem lutar contra as injustiças, não haverá justiça. Enfim, sem luta e sofrimento, não haverá vitória. Jesus é muito realista no seu projeto de libertação, mas muitos insistem em acreditar e seguir outro modelo de Messias, outro Jesus, confeccionado, caricato. Muitos querem um cristianismo fácil, sem cruz, sem calvário, sem sofrimento, sem dor, sem problemas, mas também sem compromissos, sem os outros, sem os pobres, sem os escândalos, sem o pecado, sem saber que isso não é cristianismo. Nós, de vez em quando, corremos este risco e temos nas nossas comunidades um aspecto eclesial desse tipo, fictício, caricatura de igreja. Que Deus nos livre de tudo isso, nos dê a graça de seguir Jesus de Nazaré, o Jesus verdadeiro dos evangelhos, como nos ensinou o grande Papa Bento XVI. E a Ele sejamos fiéis por toda a nossa vida, ao ponto de segui-lo, carregando nossa cruz de cada dia, dando nossa vida por Ele e pelos irmãos. Feliz domingo, que a graça da nossa bela vida contagie, fascine, cative a todos para seguir Jesus com maior generosidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.